Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, o assunto é dinheiro, e hoje o evento aqui está especial, principalmente se você tem curiosidade como funciona um bar, se você quer montar aí um bar ou restaurante, nós estamos aqui com uma autoridade do assunto, o Tomate, que é uma pessoa que tem muita experiência e vai compartilhar um pouco do conhecimento dele aqui conosco. Seja muito bem-vindo, Tomate. Muito obrigado, muito obrigado. É um prazer, é uma honra estar aqui com você. Show de bola. Para você que já nos segue, eu sou o economista Marcos Evangelista, lá no @MarcosEvangelista_. Daqui a pouquinho a gente vai dar o arroba do Tomate para você também segui-lo e adquirir conhecimento sobre essa área. Primeiramente, meu amigo, de onde veio o nome Tomate? Cara, Tomate foi um apelido que eu recebi na infância. Legal. Mais ou menos nos meus 14, 15 anos. Eu fiz uma loucura na época. Poucas pessoas sabem disso, agora a gente vai revelar, né? Eu pintei meu cabelo de vermelho. Sério? Foi, e aí quando eu pintei o cabelo, aí pegou o apelido de Tomate. Tomate. E ficou até hoje. Até hoje. Todo lugar que eu ia, as pessoas me chamavam de Tomate, um amigo que conhecia já mais da infância. Aí todo mundo achava que ia soar negativo, e na verdade eu sempre gostei. E aí pegou até hoje. Show de bola. Aí fica diferente, né? Acaba se destacando, né? Exatamente. E você atua como bartender e gestor de bares e restaurantes, é isso? Exatamente. Essa questão de gestor de bares e restaurantes, explica um pouquinho para o nosso telespectador que está nos acompanhando, que graças a Deus nossa audiência só aumenta. De repente tem alguém querendo assistir, está assistindo a gente, quer montar um restaurante ou até mesmo melhorar um bar e restaurante. Onde é que entra o profissional gestor de bar e restaurante? Assim, são várias áreas, né? Quando a gente fala na parte da gestão, são várias áreas. Eu costumo dizer que eu trabalho mais na parte pessoal, na parte de pessoas, né? Você forma o profissional. Exatamente. Capacita o cabra. Exatamente. Não necessariamente só formar o profissional, mas assim, o que eu costumo dizer é que entre bares e restaurantes tem uma maneira diferente. Você é economista, né? Sim. E aí a gente fala que assim, tem várias empresas que são números que trazem pessoas. E bares e restaurantes são pessoas que trazem números. É o contrário. Então, se você só focar em números, você acaba não trazendo pessoas. Por que você acaba não trazendo pessoas? Você colocou um preço que não está adequado, ou você coloca um número de funcionários que não está adequado para a capacidade do seu estabelecimento, ou menos, ou de repente mais, e vai onerar a sua folha, você não vai dar conta de fazer o pagamento, de manter o seu negócio aberto, entendeu? Custo operacional alto. Exatamente. Então o teu trabalho é um overview sobre tudo isso. Isso. E assim, com o decorrer da minha carreira, da minha trajetória, eu fui criando habilidades em alguns setores, por exemplo, assim, como financeiro, RH, tributação, impostos. Tomate, você faz isso diretamente? Eu não faço diretamente. Mas quando eu entro em uma empresa, eu posso orientar a pessoa, ó, esse é o caminho mais correto. Vamos consultar um advogado e ver se continua do mesmo jeito. Vamos consultar o sindicato da nossa área para ver como que eles estão trabalhando e fazer com que o dono do estabelecimento ele consiga se manter no mercado, fazer o que é certo, fazer o que é justo perante o funcionário e também fazer o que é justo perante a empresa, né? Para a empresa não ser prejudicada e nem o funcionário. Sim, perfeito. Eu achava que não tinha isso, Manaus. Você está atuando nisso há quanto tempo? Nessa área eu já estou há 19 anos. Rapaz. Mas em Manaus eu tô há 10 anos. Em Manaus. Show de bola. Eu vim para Manaus para ficar 6 meses. Né? Acabou com o meu jaraqui e não saiu mais daqui. Exatamente. Manaus é uma terra muito boa. Eu não me vejo assim, em outro lugar a não ser fora do Brasil. Você veio de onde? Eu sou de São Paulo. Ah, de São Paulo. Sou de São Paulo. São Paulo é o pulmão, né? Onde está ali tudo acontecendo. Exatamente. Então você trouxe esse know-how para cá. Eu vim para fazer uma consultoria de um amigo meu, um grande amigo, que inclusive até estava recentemente agora aqui em Manaus para fazer a carta de drink de um outro estabelecimento. Eu vim para trabalhar para ele, né? E ele falou, ó, Tomate, você tem que ir lá ficar pelo menos 6 meses, que é o tempo de implantação. Depois, se você quiser voltar, você pode voltar. E aí, quando eu cheguei aqui, eu vim pro Shopping Ponta Negra, no caso era o Belle Époque. Né? Ah, sim. Já fui cheguei aí algumas vezes, né? Eu vim pra lá. Mas fechou, não é? Fechou. Fechou. Na verdade, hoje ele funciona no Vier Alves, mas já trocou os nomes. Com o mesmo nome, não? Com o mesmo nome. Belle Époque. Belle Époque. E aí eu vim pra trabalhar nesse restaurante pra ficar 6 meses, e quando eu cheguei aqui, tava em obra ainda do shopping. Eu virei pra eles, eu cheguei em abril. Falei, cara, em 6 meses seu restaurante não tá aberto. Aí ele, não, vai estar aberto. Eu falei, olha pra esse shopping como que tá. O shopping abriu, se eu não me engano, em novembro. Eu cheguei em abril, ele abriu em novembro, a gente abriu dia 31 de novembro, né? Então fiquei lá durante 2 anos, aí depois eu saí de lá, que daí eu já fui ficando, né? Eu vim casado,
Aí a minha ex-esposa, né, ela queria voltar para São Paulo, eu não queria, porque para mim o mercado tava muito bom. O mercado de Manaus, até hoje, para essa área, é muito bom, né? O mercado, tipo assim, tanto para quem quer trabalhar na área, para quem quer abrir um negócio, ou para quem quer fazer igual eu, consultoria. É bom, né? Só que você tem que estar estudando, você tem que estar vivendo. Se atualizando. Exatamente. E aí eu vim sair de lá, eu fui pro Barolo, montei o Barolo, fiz a implantação do Barolo, fiz do Belle Époque desde a obra, fiz a implantação do Barolo, a obra também, a obra demorou um pouco, né? Lá, mas a gente conseguiu fazer um restaurante que hoje acho que é um dos maiores nomes, assim, de restaurante. Sim, é um nome respeitado. É um nome respeitado. Que eles mantêm essa questão que eu falei pra você de pessoas. Hoje o gerente do Barolo é o mesmo gerente, na verdade, que trabalhou comigo quando eu era gerente do Barolo. Né? A mesma pessoa que é o Marcelo Cardoso, é um cara incrível. Legal. Assim, se você for lá, ele te recebe super bem, é um cara sensacional. Show de bola. Então, o profissional que é um gestor de bares e restaurantes, ele acaba sendo um consultor do proprietário. Exatamente. Né? Ele acaba sendo, tipo assim, quando você fala um consultor, né, ele... Consultor que orienta, tá dando uma visão mentoria, fora da curva ali, ele sem emoção, uma visão técnica. Qual é a essência do estabelecimento? Porque às vezes, tipo assim, tem muitos lugares que não tem uma essência, né? Ele não se encontra, ele tem um nome, ele tem um espaço, mas eles não se encontram. Ele tem um atendimento, mas eles não se encontram. Então tudo isso você tem que entender, tem que saber como que tem que ser feito o atendimento. Vou te dar um exemplo assim bem básico. Quando nós abrimos o Barolo, eu pontuei duas coisas, né? Muita comida e preço baixo. Por que quando a gente fala de preço? Porque assim, o manauara, né? Ele tem tendência de comer muito. Ele come, ele quer se sentir satisfeito, né? E aí, então, tipo, eu entendi isso porque no Belle Époque é um restaurante francês. O restaurante francês, ele tem a tendência de ser pouquinho, né? Que é o padrão de um francês. Então, quando eu fui estudar o mercado, eu fui pesquisar, eu fui verificando. E, tipo assim, e as pessoas, elas gostam de sair à noite em Manaus, né? Eles gostam, só que eles, às vezes, antigamente, hoje não. Hoje tem muitos lugares bons. Naquela época que eu cheguei, não tinha tão bons lugares. Então, ele acabava frequentando. Ele ia terça, ele ia quarta, ele ia sexta, ele ia sábado. Então, a pessoa, ela chegava, ela acabava sentindo o quê? Eu fui hoje, eu gastei só tanto. Cara, vale a pena. Então, ela começa a ver o valor do momento que ela tá vivendo, e não o preço. Né? Então, quando eu montei o Barolo, a ideia foi mais ou menos isso. Qual é a essência do Barolo? Legal. Você receber os amigos, você entender o cliente lá, ele se sentir bem recebido. Né? Eu acho que nós fomos um dos primeiros restaurantes a trabalhar realmente com horário de reserva. Né? 8 horas, 8h15, não chegou a passar a reserva, pode ser quem for. Que no começo teve ainda essa briga, porque em Manaus tinha um pouco ainda. É porque é o fulano, é não sei quem, é... E aí a gente quebrou isso daí, que hoje até hoje funciona assim, funciona muito bem. Show. E na sua visão, então, o mercado de restaurante em Manaus não deixa muito a desejar para outras capitais? Não. E eu vou te falar uma coisa bem interessante, assim, né? Eu tenho trabalho em Boa Vista e tenho trabalho em Belém também, né? Boa Vista eu tenho um trabalho lá, eu montei o Bar Brahma, né? Que a Carol Dantas, minha amiga. Montei o Bar Brahma, ajudei no Coruja Burger, que eu fui sócio do Coruja Burger em Manaus. A gente teve aqui em Manaus, que tem até uma história interessante, depois a gente falar sobre isso. E hoje eu tenho um pré-serviço lá pro Jambu. É um restaurante assim... Sim. Que eu falo que é um dos restaurantes mais lindos que tem na região norte. Sim, eu ouvi falar muito bem. Não conheço, mas já ouvi falar. É um restaurante incrível. E Belém, eu presto serviço pro Veropinha. É um boteco democrático que ele fala. Que eu costumo dizer assim, ó, Manaus, se tem produtos com mais qualidade, eu não sei como tá na época hoje, né? Faz um ano que eu não vou para lá, só contato mesmo via telefone. Manaus tinha mais qualidade do que Belém. Porém, a noite de Belém é muito mais movimentada. É uma noite muito mais ativa. Sim. Porque Belém, eles são mais, assim, eles amam muito mais o regional deles, né? A pessoa sai à noite com eu amo Belém, eu amo Pará. É isso mesmo. Manaus já não é tanto assim, mas a qualidade de restaurantes em Manaus, quando eu frequentava Belém, estava indo para Belém, Manaus estava um pouco acima. Tem bons restaurantes lá, tudo, mas a quantidade, né? Tinha o Barolo, tem o Vaca Negra, tem outros lugares, então acaba que Manaus tem uma qualidade um pouco mais, assim, de restaurante, porém Belém à noite é muito mais agitada, muito mesmo. Você está gostando lá do mercado de Belém também? É bom, o mercado de Belém é muito bom. Hoje mudou bastante, esse dia tá vindo bons bares, já tem outros consultores de bar lá, né, de coquetelaria, tem bares lá reconhecidos também no Brasil todo, em Belém. Então, tipo assim, cresceu um tempo da pandemia pra cá, cresceu bem lá.
né? Eu gosto bastante e não tenho pena de gastar com um bom restaurante. Eu frequento bastante junto com a minha esposa, minha família de modo geral. E assim, nós somos amazonenses, mas de vez em quando a gente tem umas situações muito desagradáveis em função da qualidade, sabe? Ontem mesmo eu levei uns empresários para almoçar num restaurante que eu já frequentei diversas vezes. E a qualidade simplesmente parece que você estava em outro lugar. Quando acontece isso, que talvez você tenha conhecimento de que isso deve ser dentro do seu métier, é uma falha do dono, é uma falha do cozinheiro ou é um negócio generalizado na casa toda? É até um pouco delicado para falar. Por isso que a gente não está dando nomes aqui. É um pouco delicado, porque assim, é o que a gente costuma dizer, quando você vai no estabelecimento e você é bem recebido, o funcionário tá feliz, ele tá sorrindo, é porque ele é bem tratado, né? Eu digo bem tratado, assim, não só a parte financeira, né? Eu costumo dizer que o dinheiro ele não é a parte principal. É o convívio, né? Assim. É o respeito, é a valorização. Exatamente. Você chegar num estabelecimento e você ter um funcionário feliz, né? Que a gente falando português, feliz, ele tá contente de estar ali, ele quer estar ali. Faz toda a diferença. Mas esse também, o proprietário, por abrir um restaurante, ele tem o gás, ele tá com capital de giro, né? Ou tipo assim, ele tá no mercado, tá num momento bom, então ele não vê o custo dele, porque tá entrando dinheiro. Já aconteceu em alguns clientes meus que me procuraram que ele só estava aberto porque entrava dinheiro. Quando, não é que parou, mas quando ele chegou na zona de conforto dele, que é normal, sim, ele já não estava mais aguentando. Porque estava entrando dinheiro, vai girando, ele não vê exatamente o custo dele, ele não vê quanto custa a mercadoria dele, quanto custa a mão de obra. Por exemplo, assim, tinha equipe demais, tinha pagando caríssimos insumos, ele não tinha um controle. Por exemplo, assim, nessa consultoria, ele comprou camarão para fazer 200 pratos e no sistema dele tinha só 150. Onde tá esses 50 pratos de camarão? Esse é um problema, né? E ele não vê isso até que o dinheiro pare de entrar. Quando o dinheiro para, ele... Então acontece muito isso. Aí quando acontece o dinheiro para de entrar, por ele não viver à noite... Quando a gente fala viver à noite, por exemplo, eu saio praticamente todos os dias, né? Porque eu vivo isso, né? É o teu trabalho, né? Exatamente. Eu falo que a faculdade de quem trabalha com isso é viver. Você quer o dia a dia, é a vivência, né? Vai para São Paulo, passa 10 dias, bar e restaurante, vai pro Rio, passa 10 dias, e aí você vai viver isso e vai entender o porquê. Então, quando ele não vive, às vezes ele não tem tanta cultura de sair, de frequentar outros lugares, ele não vai entender. Ele acha que o dele tá bom e acabou-se. E ele para naquilo ali, entendeu? Então, tem muito disso. Às vezes a comida dele tá tão num padrão que ele não procura melhorias. Ele não procura saber, cara, tal lugar tá fazendo isso. Eu geralmente eu faço foto e marco o restaurante, mas ontem realmente veio uma vontade de... Porque hoje o Instagram, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, ele tá pro bem e pro mal, né? O Instagram, né? Hoje você pode, ao mesmo tempo, fazer um elogio, como você também pode mostrar uma realidade que às vezes não é muito boa. E ontem realmente é uma casa tradicional, o peixe parecia que estava simplesmente podre, né? Conversei com a minha esposa, falei, inclusive pedi desculpa dos 2 clientes que eu levei lá. E realmente assim, isso não aconteceu uma vez. Já aconteceu outras vezes e parece que o dono, ele não acompanha a qualidade da casa. Então esse seu trabalho é muito importante. Eu nem sabia que tinha esse tipo de profissional já aqui. Porque você traz uma visão mais profissional que tem que estar acompanhando, tem que estar vendo o feedback do teu cliente. Não é mais ou menos isso? É exatamente isso. Ó, você tocou num ponto muito importante. Às vezes, o que acontece? Muitos donos de restaurante, eles acabam meio que cobrando o desperdício do seu funcionário. Então, por exemplo, assim, o funcionário comete um tipo de erro e acaba que meio que o dono desconta dele, tipo, porque estragou um peixe, porque estragou uma massa, porque estragou um prato, um salgado. Eu já vi, né, isso aí, não era uma empresa que eu estava prestando serviço, mas que um colega meu prestava serviço e trabalhava, disse que se o funcionário queimasse uma fornada, por exemplo, assim, de um salgado, ia ser descontado. Ele pagava o que ele queimou e não era o preço de custo, era assim o preço de venda. Já pensou, cara? Aí, tipo assim, aí a pessoa, é aquilo que eu costumo dizer, só tá vivo, né? O estabelecimento só está vivo porque entra dinheiro. Quando parar, aí complica. não vai mais sobreviver, sabe?
Então, tipo, é esse cuidado. Às vezes ele te mandou um produto ruim porque o medo do chefe dele descontar era maior. Então ele prefere te mandar um produto ruim e meio que você reclamar do que ele falar, chefe, estragou 6 peixes. É incrível. Meu amigo, eu tenho uma pergunta para você fora do nosso script. Moda. Manaus tem essa questão de moda. Isso na minha visão como cliente. Teve uma época que era temaqueria abrindo em tudo quanto é esquina. E aí depois veio as hamburguerias, né, que abriram várias hamburguerias. E no meio desse contexto, várias ficam no meio do caminho e várias conseguem conquistar um padrão, fidelizar os clientes. Você como profissional do ramo, como é que você vê isso? Abre para amigo. Ah, é? É, abre para amigo. É assim, o que eu costumo dizer é que às vezes a pessoa ela abre um restaurante, por exemplo. Tomate, você faz drink perfeito, abre um bar. E na verdade não é assim. Existe um estudo de mercado. Né? Não é porque temaqueria está em alta que eu vou abrir uma temaqueria. Eu tenho que entender o custo, eu tenho que entender como minha matéria-prima funciona, minha mão de obra. Aí entra aquilo que eu falei, às vezes contrata funcionário a mais ou contrata funcionário de menos, né? Eu costumo que você tem que se preparar, ainda mais numa inauguração, sempre por mais. Eu tenho que preparar com a casa sempre cheia, porque quando você for lá e a casa vai estar cheia e seu atendimento for bom, a estrutura estiver boa, você retorna. Se você for uma vez e não estiver bom, você não retorna, você custa voltar, né? Então, quando tem esse boom da moda, já teve boom, por exemplo, você falou de hamburgueria, falou de temaqueria, falou de... teve aquele negócio da paleta também, né? Paleta, tem. Que todo mundo foi atrás. O que eu costumo dizer é que hoje eu vivo muito isso. Quem trabalha com isso, você não tem um ciclo de amizade. Eu não posso me fechar a certas pessoas, né? Porque as pessoas elas vão migrar pra moda, né? Tá acontecendo isso hoje em Manaus. Tem um restaurante muito bom, né? Um restaurante incrível, que é de sushi, só que ele tem um padrão meio baladinha, DJ e tal, que é muito legal. E abriu um outro, que não é sushi, mas tem mais ou menos o mesmo ambiente. Isso em Manaus? Isso em Manaus. Tá. As pessoas estão migrando pra esse outro. Só que esse outro que estão migrando tá tendo muita reclamação de atendimento. Então a tendência é o quê? Voltar. A modinha, eles vão acabar voltando porque o outro restaurante já tá no mercado há um tempo. Ele tá se mantendo, ele tem um padrão de atendimento. Então tudo isso tem que tomar muito cuidado. Vou dar um exemplo assim, quando a gente abriu o Barolo, não existia nada muito parecido com o Barolo em Manaus. Era meio que assim, uma estrutura que foi, uma adega para 2.500 garrafas, então, uma adega mesmo, né? Então foi um boom, então todo mundo falava, é moda. Mas por que não foi moda? Porque tudo foi pensado, calculado, estudado, para não ficar só na moda. Feito um projeto, exatamente. Como vai funcionar. Entender uma essência. Qual é a essência do Barolo, né? Vou te dar um exemplo assim, até o uniforme, o fardamento, quando a gente foi fazer, a gente não colocou, tipo, gravata nos garçons. Porque a gente não queria formalidade demais. Né? Você entra no estabelecimento... Ou seja, você pensou até nos detalhes. O garçom tá com uma gravata, um colete, você... A mulher, ela vai, não, lá eu tenho que ir muito mais arrumada. Não que ela não vá no Barolo hoje, né? Mas quando você entra no estabelecimento, o garçom ele tá com uma roupa que não é tão formal, é meio que um padrão do restaurante, ele... Porque você vai para um restaurante para descontrair. Sim. E não para estar tenso, né? Ele suaviza o ambiente, né? Exatamente isso. Ok, então na sua visão profissional, essa questão de moda tem que ser bem tratada. Tem que ser bem tratado. Você tem que tomar cuidado, tipo assim, um estudo de mercado. Né? Eu abri uma temaqueria, eu abri um sushi, né? Uma hamburgueria, eu já tive uma hamburgueria. Né? Eu acho que é um mercado muito legal, dá para se manter, né? Dá para girar bem, só que você tem que abrir pro público. Não é o seu amigo que tá próximo de você que vai te manter. O que vai te manter é o cliente mesmo. Lógico. Você tem que ouvir todo mundo que vai estar no seu estabelecimento. Qual é a sua essência? Entendeu? Aí você, entendendo isso daí, você consegue abrir e se manter no mercado. Senão você perde totalmente a mão. Show de bola. E agora vamos falar dessa linha do bartender. Como é que você começou nisso? Como é que você escolheu essa área? Como é que você está hoje posicionado nesse sentido? Cara, eu costumo dizer que ela me escolheu, né? Porque quando você entra assim, né? O que acontece? Quando eu comecei a trabalhar com isso, né? Eu era promotor de uma matinê. Né? Aqui em Manaus não fora, São Paulo. Eu comecei a trabalhar, eu era promotor de uma matinê numa balada que se chamava, uma boate chamava L'Oficina. O tema era oficina mecânica, tinha peças de carro na casa, tudo. E era de domingo, eu trabalhava lá, eu comecei lá com 14, 15 anos. Cara, novo, hein? Que era matinê, era realmente para menor de idade, né? De tarde ali, finalzinho. E aí,
E era todo domingo, e aí começou, fui trabalhando lá, outra casa e tal, e vai. Aí chegou um dia o chefe de bar lá, me convidou, falou, Tomás, quer trabalhar de bartender? Né? Que naquela época nem usava muito o termo bartender, era barman. Sim. Só que daí depois mudou pro bartender, eu posso explicar por quê. Aí, você não quer trabalhar de barman? Eu falei, cara, quero. Eu vou trabalhar de barman. E eu, sendo bem sincero, quando veio na minha mente barman, eu já trabalhava numa balada, já me divertia no domingo, falei, eu vou trabalhar lá. Na balada você era o quê? DJ? Não, barman. Ah, Na balada eu era o promoter de domingo. Ah, tá, promoter. E aí ele me chamou pra trabalhar lá de sexta e sábado, né? Como barman, né? E aí quando chegou lá, ele falou assim pra mim, ele falou, quer trabalhar? Eu falei, cara, eu pensei em 3 coisas. Bebida, mulher e dinheiro. Cara, eu vou entrar na área, vai ser incrível, eu vou trabalhar dentro do bar, vai ser... Quando eu entrei na minha primeira noite, ele me jogou numa pia desse tamanho. Falou, você vai ficar lavando copo hoje. Caramba. Eu fiquei lavando copo a noite inteira pra 1.000 pessoas, que dava 1.000 pessoas lá dentro. Ixi, Maria. Lavou muito copo, pequena, então. E eu olhei e falei, isso não é vida pra mim, não. Eu quero isso nunca mais na minha vida. Sabe, esse foi um negócio assim... Que eu falo que me escolheu, porque no final da noite... E detalhe, ele falou pra mim que eu ia ganhar R$40 naquela época. À noite. À noite. A diária. Quando chegou no final da noite, não, como vai ser o primeiro dia é 25. Eu falei, tá, pelo menos eu ganhei a janta, né? A gente brinca. Pelo menos teve a refeição. E aí eu lavei copo no final da noite. Ele falou, você vem amanhã? E eu... Tá, aquele nó na garganta, falei, eu venho amanhã. Venho ganhar mais esses 25, né? Eu venho amanhã. E eu fui trabalhando. Depois eu fui realmente trabalhar de barman. Saí da louça, né? E eu fiquei por 9 meses consecutivos o cara que mais vendia do bar. Assim, disparado. Você faz aqueles malabarismos, faz aquelas paradas todas? Fazia. Não? Hoje em dia já não é tão usado. São poucos bares que utilizam isso, mas eu fazia. Nesse bar, inclusive, nesse bar tinha essa modalidade, né? Tinha a pirofagia que fala que é cuspir fogo e tal. Fazia tudo isso aí. Fazia tudo isso daí. Que era o show bar, né? Que a gente falava. Naquela época tinha isso daí. Depois eu fui trabalhar em bares clássicos, trabalhei em choperia, né? Então meio que eu falo assim que a profissão me escolheu, né? Tanto que até então, quando eu trabalhava nessa área, nesse meio tempo aí, acho que até os meus 21 anos, eu comecei com 17. Eu lembro que eu comecei com 17 anos ainda, ele perguntou se eu era maior de idade, eu falei que era. Eu queria trabalhar. E aí, eu trabalhava em bar e trabalhava em oficina mecânica, né? Então eu trabalhei em oficina mecânica desde os meus 12 anos de idade. Olha aí, cara. Então eu fui, e chegou uma hora que eu entendi que se eu me dedicasse somente a essa área, a probabilidade de eu ganhar mais dinheiro e eu viver melhor era melhor. Isso que você está falando é importante. Olha, você que está nos acompanhando, olha essa dica. Escolher um nicho e se dedicar mais, se especializar. Isso? Exatamente isso. Show de bola. Isso é fantástico. Se você não se especializar em nada, tu não vai ser nada, porque tu vai querer atender todo mundo do mesmo jeito e não chega em lugar nenhum. É isso? Exatamente isso. Foi tipo assim, porque eu entendi. Eu trabalho tantas vezes na semana, eu fico a semana inteira exausto, porque eu trabalho de dia, trabalho de noite. Eu fiz a conta, eu falei, se eu for trabalhar em mais bares, vezes tanto, eu vou dobrar o que eu ganho. Show. Né? Dobrar o que eu ganho, num geral, contando com os dois, com a oficina e com o bar que eu trabalhava. Uhum. E realmente foi isso que aconteceu, né? Aí depois eu fui me especializando, eu fiz cursos, eu fui atrás de me aprimorar. Tipo, não existe uma faculdade assim, para essa área, né? Para bartender, não existe. Mas hoje tem mercado ainda para bartender? Muito. É? Muito mercado. Muito. O bartender, porque eu te faço essas perguntas, porque como eu não bebo nada alcoólico, eu não manjo muito dessa parada. Mas o bartender é que faz os drinks... Isso. Atrás de um balcão. Exatamente. O bartender é o cara responsável por tomar conta de toda a bebida dentro de um bar, né? Ah, tá. Toda de um modo geral. É, no modo geral. Né? Tem alguns lugares, né, que eu até brinco isso aí, eu falo, do balcão pra dentro a minha área. Sim. Né? Tem alguns lugares que às vezes o bartender ele quer só fazer drink. Né? Ah, eu sou o cara do drink, eu sou isso. Eu falo que quando eu me tornei chefe de bar, né, responsável pelo bar, a última coisa que eu fazia era drink. Porque eu recolhia lixo, porque eu lavava copo, porque eu atendia a mesa, porque eu pegava a cerveja, porque eu ia no estoque carregar caixa. Então, tipo assim, quando você vira o chefe, né, o tão almejado cargo, chefe de bar, né, que hoje eles falam mixologista, mas depois a gente pode falar a diferença mixologista e bartender, a última coisa que você vai fazer é drink. Porque você tem que estar de olho em todas as áreas dentro de um bar. Né? Você tem que estar olhando tudo, se o cliente gostou do drink, como atendeu, por exemplo. Já aconteceu do meu bartender fazer um drink, ele tava meio que começando, ele fez um drink que eu ensinei ele a fazer, e a cliente pediu outro e eu falar pra ele fazer. Porque a cliente disse que queria igual o que ele fez. E você pode fazer a mesma receita, mas a mão pode mudar o drink. Ah, tá. Então tem que seguir. E um cardápio de um restaurante tem que ter bons drinks? Tem que ter bons drinks.
independente do seu segmento. Tem que ter bons drinks. E o valor agregado nos drinks é melhor do que a comida em si? Ou não? Depende do seu segmento. A margem de lucro que eu depende pergunto. do segmento. Porque assim, pizza tem uma margem de lucro muito boa. Pizza é maravilhosa. Pizza. Só que eu acho que se eu abrisse uma pizzaria, dependendo do que eu vou fazer, eu colocaria bons drinks. O que é, na verdade... Junto com a pizza? Junto com a pizza, né? O que na verdade, agrega o drink dentro de um restaurante? Você consegue aumentar até 30% do seu faturamento. Olha só, interessante. Então, são pessoas que E o pessoal bebe mesmo? Você fala o funcionário ou você fala o cliente? Não, o funcionário não, os clientes. Os funcionários devem dar uma picada de vez em quando, né? Acontece. Os clientes bebem. Mas assim, tu tem que entender o mercado, tem que entender por que ele foi ali. Né? Vou te dar um exemplo. Se você for num estabelecimento onde a música ao vivo não é o principal, ele não tá indo pela música, ele tá indo pela comida e pela bebida. Sim. Então ele não vai querer pagar um couvert, né? Uma entrada muito alta. Tá. Ele não tá ali para aquilo. Não é o principal. Se você for, por exemplo, assim, na casa hoje, na boate onde eu sou gerente, que é a Rocks Club. Onde é isso? Fica no Vier Alves. Aqui em Manaus? Aqui em Manaus. Rapaz, eu tô bom de noite, ó. Meu Deus do céu. O gerente da Rocks, depois a gente pode pontuar esses lugares onde pode me encontrar. Vamos já falar, isso é no terceiro bloco. Isso. E aí, tipo assim, se você for lá, o foco principal é a música. Então eu tenho que ter um drink onde é mais rápido, prático para a pessoa beber e aproveitar a música. Tá. Agora, se eu for num bar, um restaurante, o foco principal não é a música. Né? Então é a comida, é o drink, é a bebida. Então eu tenho que entender o mercado. O que já aconteceu? Profissionais muito bons, capacitados, assim, que eu até admiro, que eu tenho como um exemplo quando eu vou buscar uma inspiração, vir para a região norte e não conseguir emplacar uma carta de drink. Ele não conseguir fazer uma coquetelaria, um drink que desse resultado. Por 2 pontos. Primeiro, porque ele não tem um estudo de mercado, ele não sabe o que o mercado daqui procura. E segundo, porque ele não faz um treinamento adequado com a equipe. Ele acha que treinar só o bartender, só o profissional do bar vai ser o suficiente. Ah, e a equipe tem que estar envolvida? A equipe toda tem que estar envolvida. Legal, cara. Né? Eu costumo dizer que, às vezes, assim, Manaus, eles vão fazer treinamento, né, eles vão fazer degustação, eles fazem para convidados. A primeira degustação tem que ser pro seu profissional. A primeira degustação tem que ser pro seu garçom, olha aí, pro seu bartender. Ele tem que conhecer o seu produto. Ele vende o que ele consome, né? Ele vende, tipo assim, se ele não bebe... Ele tem que provar e atestar que é bom aquele negócio. Exatamente. Por exemplo assim, se ele não bebe, ele vai optar por coquetéis, por drinks com menos álcool, mais frutado. Se ele bebe, ele já vai querer um drink com um pouco mais de álcool, né? Se ele tá no meio termo, ele gosta de coisas mais refrescantes. Então, quando ele prova na venda... Na venda, ou falar com o cliente, ele vai procurar isso. Ele vai falar assim, quando o cliente perguntar, o que você me sugere? Show. Ele vai vir pela memória olfativa, o paladar dele. Legal. O drink tem esse, então vou oferecer isso pro meu cliente. Show. O teu trabalho envolve também o treinamento dos funcionários. Exatamente. Não adianta nada assim, ó. Por exemplo, hoje se uma pessoa me contratar, né? Tomate, quero que você crie minha carta de drink, quero que você treine só o meu barman. Não adianta. Eu vou treinar o seu barman e não vai dar certo. Não vai virar o negócio. Não vai virar. Ou como já aconteceu, por exemplo, assim, eu fazer consultoria, eu entregar o projeto, entregar a proposta, entregar as planilhas, porque não é só dentro do treinamento, né? Eu entregar as planilhas para os proprietários, para o administrativo e tal, ele não utilizar e ele me culpar por não estar dando certo. Jogar a culpa, foi o consultor que Exatamente. pisou Isso fora. Acontece muito, né? Isso acontece muito, né? Do cara falar assim, não tá dando certo, mas e aí, a equipe que tava quando eu treinei é a mesma? Não. Então tem que ter reciclagem. Sim, lógico. Né? Então, mexeu no time, tem que treinar novamente. Exatamente. O seu profissional, você tá pagando ele a maneira correta dos 10%? Ele tá recebendo direitinho? Vamos já tocar nesses 10% famosos aí. Você que está nos acompanhando, eu tenho certeza que você está recebendo muita informação. Eu não sabia de muitas coisas que o Tomate está trazendo para gente. E se você quiser montar o seu restaurante, não esquece. Nós somos patrocinados aqui pela Êxitos Consultoria. A Êxitos, ela tem 21 anos no mercado de Manaus. Hoje ela é líder absoluta em financiamentos. Então, se você está pretendendo montar um bar, um restaurante, ampliar o seu negócio, fala com a Êxitos. Ela vai, com certeza, buscar a melhor linha de crédito para te atender. Se você quer montar o seu negócio ou, de repente, você já tem. Quando já está pronto, está funcionando, tem jeito ainda se estiver ruim?
Tem, mas... Contrata o tomate que ele ajeita? Contrata, a gente ajeita. Mas aí eu acredito, Tomate, já que a gente entrou logo de cara nesse assunto, o empresário tem que querer, né? Tem que querer. Na verdade, ele tem que executar o que vai ser passado. Por quê? Ele já vem de um ciclo vicioso. Sim. Ele já vem de uma maneira que funciona e ele acha que, por exemplo, assim, a primeira coisa que me falam quando contratam o tomate para um restaurante que já funciona, eu não quero mandar ninguém embora. E se tiver umas peças ruins lá no meio? Eu faço a pessoa pedir para sair. E já aconteceu de você ser contratado? Não, lógico, a gente não tá dando nomes aqui. Não fica curioso aí que tu não vai ouvir os nomes aqui. Contratado por algum restaurante, você já detectar, né? Porque eu tenho certeza que tu numa olhar, tu já vê muita coisa. Passar as coordenadas, mostrar tudinho e o empresário te pagar, mas não seguir nada? Muitas vezes. É mesmo? É. E aí depois ainda assim, depois acontece dele ele reclamar. Vou te dar um exemplo. Pô, Tomate, não deu certo aqui. Você, por exemplo assim, você é economista, aí uma pessoa te procura, Marcos, eu preciso de passa uma toda a orientação. Ele passa, aí ele não segue, aí ele fala, porque eu falei com o Marcos e não funcionou. Não, né? Mas eu pedi pra você fazer desse jeito, eu te dei uma planilha, a planilha tá direito, explicando, faz assim, o passo a passo, você não seguiu, né? Então acontece muito, principalmente com restaurantes que já funcionam, né? O que eu costumo dizer é assim, ó, o meu trabalho a pessoa não vai ver da noite pro dia. O meu trabalho é um trabalho que você... Médio e longo prazo. Exatamente, você não vê o trabalho, né? Tá. Eu posso fazer uma consultoria pra você de 30 dias, vou te entregar planilhas, coisas que você vai caminhar, beleza, vai funcionar, só que você de repente não vai ver surgir tanto efeito se você não seguir exatamente o que eu vou te passar nesses 30 dias. Ou eu posso trabalhar com você por 3 meses, por 6 meses. Entendi. Fazer realmente esse negócio criar uma essência diferente. Você faz mentoria também? Faço mentoria também. Tá, show de bola. Entendeu? Quem quiser contratar o Tomate, como é que faz? Pode ir na minha rede social, Na rede social, qual que é? Tomate Simeone, né? Tá, o Kleber vai colocar aqui na sua tela agora. Então você que tem um restaurante ou até mesmo tá pensando, eu acredito que é muito importante antes de você montar o negócio, colocar dinheiro ali, consultar um profissional, consulta o Tomate. Você faz esse trabalho também, né? Faço. Eu monto daí, por exemplo assim, a pessoa ela tem a ideia, ela tem o investimento, o valor para fazer o investimento, eu consigo orientar ela a contratar um bom arquiteto, uma boa Show. empresa de Então tu obra. faz toda essa parte Exatamente. também. Eu não executo, mas eu consigo. Ó, esse Sim, arquiteto, mas ele faz é a bom, orientação. ele vai te atender bem, isso aqui vai te atender. Para isso você precisa dessa maneira, mas eu tô com um problema. Você precisa dessa pessoa. São muitos anos no mercado e você acaba conhecendo pessoas e tendo acesso a algumas coisas assim. Show de bola. Então você já sabe, já coloca aí no Instagram do Tomate, manda um direct. E se você quiser investir no ramo, contrata antes um profissional. Nós aqui na consultoria, infelizmente, a gente verifica vários casos, né? Eu estou há 21 anos, já vi muitas histórias de pessoas que investiram dinheiro, perderam toda a reserva que construíram e o negócio não deu certo. Grande maioria, Tomate, porque não consultou um profissional antes. Exatamente. Não fez um plano de negócio e no ramo de negócio do restaurante, como a gente está conversando, eu tô vendo que não é diferente, né? Não é diferente não. Só ressalvar uma coisa, quando eu entrar no meu Instagram, vai ter muita foto do meu filho lá, mas é assim mesmo. Show de bola, o garotão tá lá. A gente Então- brinca, a gente fala, Tomate, cadê? Aí tenta no WhatsApp lá que eu passo, manda um direct. Legal. Então é importante ter essa consultoria prévia, né? Um plano de negócio com um profissional experiente. Por exemplo, Marcos, eu quero fazer um plano de negócio para restaurante. Nós fazemos. Porém, nós não temos uma expertise, por exemplo, do Tomate. Eu vou ver apenas a parte econômica, custo, margem de lucro, tempo de retorno de investimento, mas muito melhor você contratar um profissional como o Tomate, porque além dele conhecer, ele tem a vivência, e a vivência faz toda a diferença para você que quer impactar, quer criar um negócio diferente, construir ali, ter resultado, ganhar dinheiro com o ramo. Tô errado, tô certo, Você tá certíssimo. né? É muito importante. É o que eu falo assim, dizem, né, que no exterior, quando a pessoa vai abrir, por exemplo, nos Estados Unidos, tem um profissional para cada área. Você só consegue abrir se você contratar. Você precisa das licenças que eles vão emitir Sim. para você abrir. E no Brasil, às vezes as pessoas abrem porque eu gosto, eu sei fazer. Pois eu vou é, meter a né, cara. rapaz? Tem lugares que dão certo, né? Não tem como a gente negar que tem lugares que dão certo. Como eu já vi, um lugar que não teve um pingo de plano de negócio funcionar muito bem e dá certo e tá até hoje. E eu já vi um lugar que com plano de negócio, com financiamento aprovado no Basa e Sim. tudo, Olha. tudo direitinho. E chegar lá na hora,
não tá indo certo, não vai pra frente, não vai, porque olhou só pros números. Vários casos. Infelizmente, nós temos vários casos. Com certeza você que está nos assistindo já vai lembrar de alguns casos de empresários, empresas com voo de galinha. Começa com todo aquele pique e de uma hora para outra tu vai lá, não tem mais nem a placa, simplesmente fechou. Ou seja, faltou um tomate ali, né? Orientando, dizendo se realmente, de fato, aquela ideia pode se tornar um bom negócio, porque nem sempre uma boa ideia, na prática, se torna um bom negócio, né? É exatamente isso. Porque tem dois lados que a gente fala assim, eu vou fazer isso porque nunca fizeram. Mas por que nunca fizeram? Vai ver que não dá certo. Aí ou, de repente, tipo assim, vou fazer isso porque nunca fizeram, mas agora é o momento. Show. Né? Eu vou te dar um exemplo. Quando eu tive minha hamburgueria, o Coruja, tem bons hambúrgueres em Manaus. Eu acho que na época tinha até hambúrgueres melhores que o meu. Né? A sua era artesanal? A minha era artesanal também. Só que a nossa ideia era fazer um hambúrguer de giro, né? De volume. Então, quando eu comecei a andar nas hamburguerias em Manaus, e eu percebi, eu falei, cara, o que eu posso fazer de diferente para poder me destacar dos demais? E aí eu cheguei, chamei meus garçons, minha equipe, falei pra eles o seguinte, quando der 8h30 da noite, 9 horas, a casa lotada, todo mundo vai tocar uma música e a gente vai dançar. E aí, tipo, deu certo? Muito certo. Foi a famosa dancinha. As pessoas iam lá e chegavam e só pra ver a dancinha. Teve a dancinha? Não, então a gente vai esperar. Show. Então tinha fila e tudo. Então, assim, é aquilo que falar a vivência. Não adianta ter um plano de negócio, já era meio que uma franquia, né? Uhum. Nós já estávamos trazendo já de Boa Vista, já tudo montado, já tinha tudo direitinho. Só que isso foi o a mais, foi conseguir dar essência pro lugar, dar essência pro negócio, entendeu? Show de bola. Uma pergunta técnica, vamos ver a sua resposta, ver se combina comigo. Restaurante físico ou delivery? Físico. Físico? Dá mais dinheiro, tu acha? Mais. É mesmo? É. Eu, como economista, já penso no delivery, sabia? O custo operacional de um delivery, eu acho que é bem menor que um físico. É bem menor. Não tem mesa, não tem o garçom, não tem não sei o quê, não tem não sei o quê. Só que assim, o custo operacional é muito menor, só que o seu faturamento também é muito menor, né? Um restaurante, ele vai te deixar aí, se você tiver muito redondo, se você tiver assim, certinho, ele vai te dar 20% de lucro. Porque na verdade a gente fala que é o lucro, mas não é o lucro, né? É um fluxo de caixa, vamos dizer assim. Sim. Mas fica 20% líquido? Consegue deixar. Olha aí, tomate quebrando paradigmas aqui. Se você tiver muito redondo, mas geralmente por volta dos restaurantes funcionando bem, que não estejam exatamente redondos, funcionando direitinho, gira em torno de 15. Legal, é uma boa, uma excelente margem. É uma margem boa. Então assim, eu tenho uma ideia de negócio, que é um negócio que não vai me dar um faturamento alto em apenas uma loja. Sim. Mas se eu tiver, sei lá, 15 lojas, ele vai me dar um faturamento bom, um líquido legal. Tá, entendi. Então o delivery, ele é bom para você quando você consegue fazer um delivery com ramificações, que ele consegue abranger mais coisas, ele consegue ter vários pontos, como se dizer assim. O físico, ele vai te dar um faturamento maior e automaticamente deixa uma margem maior, né? Só que o trabalho é exatamente como você falou, o custo do trabalho é muito maior, é muita coisa. E você lida muito mais com pessoas. Muita possibilidade também de dar erro também, né? Exatamente. Lidar com o público não é muito fácil. O que a gente pontuou em delivery, eu já fiz consultoria em delivery, né? E assim, num restaurante, você tem aquele lado, o cliente entra, quando ele sai, você olha nos olhos dele, né? Eu falo que o gerente do restaurante, o meta, ele tem que estar na porta do restaurante, né? Então ele vai olhar nos olhos, né? Eu brinco que quando eu tenho, depende do ambiente que eu estou, eu brinco e falo assim, tchau, até amanhã eu brinco, né? Então ali você já capta se o cliente gostou ou não. O delivery, tu não tem esse feedback. Não vão falar se gostou ou não. Entendeu? Você pode ver assim, no delivery você faz o pedido às vezes de um produto uma vez, tava bom e só, e você não vai pedir mais, né? Você não tem frequência, né? Não fideliza. Tu acha que o delivery é mais difícil fidelizar? Muito mais difícil de fidelizar. Legal. É uma visão de um profissional da área, interessante demais. Amazonas está preparado para grandes restaurantes? Ou melhor a pergunta, vou melhorar a pergunta. Manaus já tem N insumos que você possa construir uma casa diferenciada? Ou a gente ainda tem que ficar no trivial ali? Tem. Acho que você pode contar com coisas que não tem em Manaus, trazer de fora ou trabalhar, ou muitas coisas que já existem. Eu vou falar do mercado de quando eu cheguei, né? Quando eu cheguei a gente não tinha, por exemplo, assim, hoje tem em qualquer lugar, é fruta congelada, por exemplo, amora, framboesa, morango, não tinha, era uma coisa escassa,
né? Então, Manaus, tipo assim, evoluiu muito. Tudo praticamente você acha que é lógico. Às vezes com preço um pouco mais elevado, né? Quando você vai montar um cardápio, você tem que estudar um ingrediente, se ele vai ser utilizado em outros itens também daquele cardápio, para você não ficar preso e de repente você ter um desperdício maior desse insumo. Então, tudo isso dá pra fazer, mas Manaus tem sim mercado para isso. Show Pode de bola. arriscar, pode ir, que vai dar certo. Legal. E você atuou em algum município de Manaus, aqui na metropolitana, ou você acha que lá está muito incipiente ainda? É mais na Não. capital, né? Concentração de restaurantes. Eu já tive proposta já, né? Manacapuru, que tá aqui do lado e tal, mas não chegou a Parintins. fechar. Parintins, eu vou para Parintins todo ano. Parintins, eu vou... Atuando como gestor, Exatamente. consultor, Na verdade, eu não vou para bar e ou como restaurante. torcedor de boi? Os dois, né? Os dois. Que eu falo assim, que Parintins pra mim, né? Eu acho que é o festival de Parintins, eu acho que todo mundo um dia tinha que ir. Né? Eu acho que é um negócio Cara, ainda não fui, olha. Eu acho que eu tenho que ir. Tem que ir. É mesmo? Tem que ir. A energia é uma coisa surreal. Todo mundo fala isso, olha. Eu vou falar bem assim, de coração aberto. Eu não gosto de carnaval. Eu não gosto muito da energia que o carnaval me traz. Sim. Né? Eu não gosto muito o porquê existe o carnaval. E o boi já é diferente. O boi já é diferente. A energia do boi é diferente. É como se assim, são dois rivais que não brigam. Legal. Entendeu? Tipo assim, eles são rivais, mas eles não estão ali brigando. Eles estão ali Sim. pra se apresentar, eles estão ali pra surpreender quem tá assistindo, né? Eu vou pra Parintins, eu atendo um camarote lá, né? Ah, tá, Eu atendo entendi. um camarote. Pessoal VIP, então. É uma empresa que me contrata Legal. para até lá, né? Eu atendo esse camarote e atendo também um cliente que me contrata para ir com ele no barco dele, tudo direitinho. E justamente porque pelo esse padrão de serviço, porque eu tenho uma empresa de open bar, né? De drink, Tá. né? Tu atua também na área da comida em si? Ou é só na parte de gestão e drinks, mas tu vai pra panela também, não? Pra cozinhar? Só da opinião. Só dá opinião, só dá os pitacos. Só dar os pitacos. Assim, eu já fiz estágio em cozinha, Tá, né? entendi. Pra você poder entender realmente como funciona o restaurante, pra eu poder... Como eu trabalho com a parte de gestão, eu entro na parte administrativa, ficha técnica, controle de estoque, toda essa Tá. parte aí eu preciso entender Acaba aprendendo a um cozinha, pouco, exatamente, pra poder saber. Mas assim, eu não me arrisco a entrar na cozinha pra fazer uma comida. Tá, Mas, por entendi. exemplo, o prato veio, não tá bem apresentável, eu falo, ó, essa é uma ideia legal de uma apresentação. Porque eu vivi já isso. então. Eu Legal. frequentei vários bares, vários restaurantes. Então, eu consigo falar pro meu cliente, ó, muda. Ó, esse prato é simples. Então, Mas você dá colocar uma assim, melhorada. ah, isso. Show de bola. Olha, o papo tá muito interessante, mas eu preciso fazer um alerta para você que tem restaurante, vai ter restaurante. Hoje, o grande vilão do custo de um restaurante, sem sombra de nenhuma, é a energia. A conta de energia é alta, porém, eu tenho uma solução para você. Caso você esteja sofrendo com as suas contas que ficam oscilando cada vez mais altas, você pode solucionar isso instalando um sistema fotovoltaico, a energia solar. E se você precisar de energia solar, não posso deixar de indicar uma das mais tradicionais de Manaus, que é a Hard Sol. Inclusive, você que me acompanha já sabe que nós instalamos um sistema fotovoltaico da Hard Sol aqui na nossa instalação, aqui no nosso prédio, e logo, logo, ele começou a funcionar semana passada, e logo, logo eu vou estar divulgando para você o impacto desse sistema nas nossas contas de energia. Então, se você quiser fugir dessas contas, instala um sistema fotovoltaico e com certeza você vai ser muito bem atendido lá pelo John e a sua equipe. Então, pensou em sistema solar, é Hard Sol. Meu amigo, eu queria te agradecer, né, a sua disponibilidade de estar conosco. Eu gostei muito, você passa muita segurança. Então, você que está nos acompanhando, não precisa dizer. Se você já está no ramo de restaurante, pizzaria também, tu dá com todo o ramo. Eu costumo dizer que o meu trabalho é assim, se alguém me contratar, Tomate, eu preciso de um treinamento para o atendimento da minha loja de roupa, eu não vou. Mas se você tiver tipo alguma coisa relacionada à alimentação, bar, restaurante, casa noturna, eu consigo fazer. É com você. Show de bola. Então você já sabe. Ou até mesmo, tô pensando em montar um negócio no ramo de alimentação, faz esse investimento, contrata um profissional, como tem uma bagagem muito grande, que é o Tomate, para fazer toda a estruturação do teu negócio antes de você botar dinheiro. Porque muitas vezes você vai perceber que aquele dinheiro que você tem para executar aquela ideia que você quer não é dinheiro suficiente. Tem casos, né? A casa fica muito bonita, mas faltou aquela
cereja do bolo porque acabou o dinheiro do empresário. E realmente assim, acaba, é difícil. Não é? Né? Eu costumo dizer que sempre você tem que manter o capital de giro. O capital de giro, ele é essencial para o teu negócio funcionar. Capital de giro é aquilo para você pagar os custos do dia a dia do teu negócio, um insumo de qualidade. Porque falando nisso, infelizmente, quando o capital de giro está curto, o cara desconta nos insumos, ele começa a comprar produtos mais baratos. Exatamente. E o cliente lá na ponta, ele sente. Ou ele deixa faltar produto. Que é muito pior, não é isso? Meu amigo, muito obrigado pela sua presença. A casa está aberta para você. E você já sabe, agora precisou de qualquer orientação, entra lá no Instagram do Tomate, Tomate Simeone, com i no final. Simeone. Não se espanta que tem um chefinho lá, como é o nome dele? Que Lucas. O Lucas está por lá, mas manda um direct, com certeza ele vai entrar em contato com você. Suas palavras finais, meu amigo. Cara, eu acredito que, tipo assim, até eu fiz um post no Instagram ontem, né, que eu tô entrando num novo ramo agora, que é do ramo imobiliário. Opa! Indo pra realizar sonhos, né? Eu costumo dizer que a gente trabalha já tornando a vida das pessoas melhores. Show. Né? Eu aprendi que quando eu descobri o meu propósito, que foi fazer isso, eu passei a viver melhor, né? Então eu fiz um post falando justamente sobre isso, tipo, que eu tô aceitando um novo desafio, eu tô indo pra um ramo que é parecido com o que eu já faço, que é atendimento à pessoa, é fazer com que as pessoas se sintam bem. Por exemplo, hoje eu sou gerente da Rocks Club, hoje eu sou um dos gestores, sócio, né? Tenho uma pequena participação no Ibiza, uma choperia que tem pouco tempo no mercado. Sou promotor de 2 bandas em Manaus também, que tudo relacionado ao que é pessoas. Como eu disse no começo, são pessoas que trazem números. Então quando você se preocupa com pessoas, se as pessoas estão bem, automaticamente os números vão vir. Show de bola. Beleza? Esse é o Tomate. Muito obrigado, viu, Tomate? Obrigado. Para você que nos acompanha, até a próxima semana. Com certeza você vai estar conosco com certeza uma autoridade de um outro assunto. Até lá. Tchau, tchau.